Sejam bem-vindos ao PB Desporto. No Brasil, Jorge Moraes analisa o retorno cada vez mais próximo do futebol. Antônio Manuel Góes e as falcatruas de João Avelange. Aqui em Portugal, Federação Portuguesa de Futebol confirma a data da final da Taça de Portugal. Inicialmente, vamos até Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Jorge Moraes, agora os clubes parece que conseguiram. E o futebol está próximo de retornar, hein, Jorge? Olá, Júnior. Estamos aqui voltando dentro do PB Desportos para dizer hoje que o futebol ganhou da pandemia do coronavírus. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque os clubes aqui no Brasil, juntamente com decisão das federações estaduais de futebol, decidiram que o futebol vai voltar. E vai voltar nesse mês de junho. O Campeonato Carioca, inclusive, já tem data marcada para voltar. E nos outros estados, praticamente todos os governos estão aprovando a volta do futebol. Os clubes pediram, as federações também pediram e todos eles estão sendo atendidos com relação à volta do futebol. E é por isso que eu digo que o futebol ganhou da pandemia do coronavírus. Eu acho que nesse momento ainda continuo dizendo que é importante a volta do futebol. Mas é importante com muito cuidado, com muito critério, que a gente não possa ter o futebol propriamente dito com relação às partidas ainda nesse mês de junho. Quem sabe no final de julho, no início de agosto, depois de todos os testes feitos e, acima de tudo, depois de toda a prevenção em cima exatamente dessa questão. Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Ceará, os estados do Nordeste já estão sendo orientados e recomendados para que a gente possa ter a volta aos treinamentos e, consequentemente, logo depois, a volta do futebol. Eu lamento muito, gostaria que esperasse um pouco mais, mas o lado financeiro está falando mais alto. E é por isso que eu digo que o futebol ganhou da pandemia do coronavírus. Tá certo? Um abraço para você, Antônio Júnior. Eu volto a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil para o PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas. Ainda dentro desse retorno do futebol no Brasil, uma questão realmente que não dá para compreender. O Maracanã serve ainda, está servindo como hospital de campanha nas suas instalações e, no entanto, o futebol está aí confirmado para voltar no Rio de Janeiro. Não pode fazer atividade física ali em volta do Maracanã, mas o hospital servindo como hospital de campanha e o futebol voltando. É realmente uma incoerência total. Aqui em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol definiu a data da Taça de Portugal, que vai envolver as equipes do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Dia 1º de agosto será a data da grande final e o estádio será confirmado na próxima semana. O certo é que o Estádio Nacional, sempre utilizado na final da Taça de Portugal e em outras competições, foi descartado por não reunir condições. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E as falcatruas do senhor João Avelange. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Jean-Marie Fostango de Froy Avelange, mais conhecido como João Avelange, nascido no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1916, foi um advogado, empresário, atleta olímpico e dirigente desportivo brasileiro. Falecido aos 100 anos no dia 16 de agosto de 2016, em plenas Olimpíadas do Rio, já banido do esporte por colossais falcatruas da FIFA e do COI, ironicamente jamais gostou de futebol.
Ele adorava mesmo era água limpa para nadar, mineral para beber, queijo fresco e nada de bebida alcoólica. Jean-Marie, quer dizer, João Avelange, filho de um empresário belga que fez fortuna na antiga capital da República entre o final do século XIX e começo do século XX, teve sucesso na mocidade com a venda de armas e negócios com bancos estrangeiros. O esporte era sua imagem, não seu conteúdo. Nadador do aristocrático fluminense, desprezava esportes populares como o futebol, praticados por jovens mulatos da periferia que suavam a camisa. Um horror! João gostava mesmo era de acumular riqueza, poder e ser tratado como chefe de Estado. Ele era advogado da aviação Jabaquara, que explorava linhas de transporte coletivo no bairro que leva o mesmo nome na zona sul da capital paulista, quando a empresa decidiu operar uma linha intermunicipal até a Baixada Santista. Para tanto, a Jabaquara deveria adquirir a aviação Cometa. Avelange subornou o gerente do Detran e conseguiu bloquear o licenciamento dos ônibus importados pela principal concorrente. Logo foi promovido a diretor da aviação Cometa em 1948, cargo que ocuparia já como principal acionista durante os 6 consecutivos mandatos na FIFA de 74 a 98. Em 1958, Avelange chegaria à presidência da Confederação Brasileira de Desportos, que reunia na época todas as modalidades desportivas. E anos depois, generoso com os generais do golpe de 64, manteve-se no cargo com um trabalho de blindagem para lá de eficiente. Seus assessores da CBD eram militares ou civis ligados ao regime autoritário. No próximo programa, mais detalhes da reportagem de Roberto Pereira de Souza do portal UOL, sobre esse escroque brasileiro da fina flor da sociedade carioca, que por pouco não foi canonizado como padroeiro do futebol, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. No próximo PB Desporto teremos debate. Debate sobre atletismo, corrida de rua, com 2 profissionais de mão cheia, Danilo Balu, do Brasil, Joel Simplício, aqui de Portugal. Não percam! E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!